Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Eu estou muito feliz de estar mais um dia aqui podendo falar de Jesus ao seu coração, da palavra de Deus para a tua vida. E eu peço neste momento, abra tua mente, teu coração, se desliga agora de todas as coisas terrenas e entenda daquilo que o Senhor tem para a tua vida espiritual. Amém? Hoje nós estaremos lendo o Salmo de número 127. Olha o que o Senhor nos diz, irmãos, com essa palavra. Começa assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. E se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor não concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Irmãos, aqui a gente vê o que o Senhor quer dizer aos nossos corações através desse salmo, através desse louvor. Lembrando que isso aqui era cantado. E fala sobre a herança do Senhor são os filhos. A gente sabe, irmãos, que filhos são uma bênção do Senhor. Eu ainda não sou pai, mas eu acredito que deve ser algo maravilhoso. Você poder ver algo que nasceu de sua parte e da parte do seu cônjuge. Você saber que é sangue do teu sangue, que é algo que saiu de dentro de você, que passou a ter a existência, a vida. E a gente vê, irmãos, que uma das mais importantes afirmações desse Salmo 127 é o valor dos filhos que Deus nos dá. Esse louvor aqui, ele frisa a importância da participação de Deus em nossos trabalhos, ou seja, na construção de uma casa e proteção de uma cidade também. Então aqui está dizendo, abrangendo tudo, irmãos, que envolve uma família, uma casa, uma cidade, um reino, que tem cujo Senhor, Deus Altíssimo, que Deus é o Senhor de tudo isso. Então a gente vê, irmãos, aqui algumas informações muito importantes sobre este salmo. Lembrando que aqui era um cântico de romagem, eles cantavam e adoravam ao Senhor, era um cântico ali de peregrinação, de degraus ou subida, pois eles iam subindo até o monte para adorar ao Senhor, Monte Sião, onde representava o templo do Senhor. Então, irmãos, a gente vê que ali os hebreus, enquanto eles subiam a Jerusalém para participar, de festas religiosas, eles cantavam e adoravam ao Senhor com esses salmos. E a gente vê, irmãos, que Davi e Salomão tiveram um papel crucial na história de Israel, na história de Jerusalém. Eles tiveram a incumbência de reconstruir o templo do Senhor. Davi, ele viveu para isso, ele tinha anseio de poder realizar essa tarefa, mas Deus não permitiu que fosse feita pelas tuas mãos, e sim pelas mãos de seu filho Salomão. Mas Deus permitiu que ele pudesse fazer o projeto, o plano, separar todos os artifícios, todos os materiais necessários para construir. Ele ajudou nessa construção, irmãos, em projeto. E ali Salomão, com a sua sabedoria, ele foi articulando e foi executando tudo aquilo que Deus queria que fosse feito. Então foi um trabalho de construção daquela casa sagrada, que serve, irmãos, de um pano de fundo para esse hino, esse louvor. Por isso que ele inicia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, aqui ele está trazendo, o salmista está trazendo a realidade para nós. Se nós não temos o Senhor como fundamento da nossa casa, como o nosso Senhor, o Deus de Israel, em vão nós iremos vigiar, em vão nós iremos esgotar as nossas forças. O princípio aqui que o salmista afirma pode se aplicar igualmente ao nosso trabalho e o trabalho que Salomão teve ali para construir o templo, onde foi o lugar de honra
para adorarem a Deus. E o esforço necessário que ele teve para construir aquele lar, irmãos, conforme o plano do Senhor, foi algo tremendo. E para os nossos dias de hoje, tem coisas que nós devemos colocar no nosso coração e na nossa mente que devemos evitar. Que uma delas é confiar em nossa própria capacidade, sem reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Quantas pessoas se acham autossuficientes, irmãos? Quantas pessoas se acham poderosas por causa do dinheiro, da riqueza, por causa do patamar de vida que ela vive? E nós vemos, irmãos, que isso não é tudo. Nós sabemos que se nós negligenciarmos, irmãos, as nossas responsabilidades, achando que Deus vai fazer tudo por nós, e simplesmente a gente ficar esperando por Deus, olha, eu tenho fé, eu creio que vai fazer, e a gente ficar parado, irmãos, isso é uma negligência de pensamento. Nós queremos isentar a nossa responsabilidade das nossas tarefas, dos nossos deveres. Aqui ele está dizendo que Deus não agiria na ausência do esforço do homem. Pelo contrário, nós temos que nos pôr de pé para falar com Deus. Nós temos que nos reverenciar ao Pai com sabedoria. Temos que ter o entendimento, irmãos, que se nós não formos prudentes em tudo que nós fazemos, nós acabamos falhando com Deus, falhando como Pai, falhando como servo de Deus. Pessoas que justificam a sua imprudência por causa da sua fé em Deus, irmãos, elas não estão usando a inteligência que Deus lhe deu. Porque se nós confiamos em Deus e ainda colocamos cinto de segurança e observamos os limites de velocidade nas rodovias, nós entendemos que nós cremos em Deus, que Ele está guardando e nós estamos seguindo as ordens, estamos seguindo as prudências, que nós temos que andar no limite da via, que nós temos que usar cinto de segurança. Você está entendendo essa colocação de ajuntarmos a obediência de Deus e os limites humanos? Você entende que confiarmos em Deus e ainda trancamos as portas das nossas casas? Aí, você sabe que ainda temos que cuidar da nossa saúde, procurar um médico? Isso não significa que é uma falta de fé em Deus, irmãos. Nós temos que entender que nem tudo Deus faz por nós. Muitas das coisas somos nós que temos a obrigação de fazer. Quando Neemias, governador de Jerusalém, soube da ameaça de invasão, ele disse algo muito importante. Olha o que ele disse. Está lá em Neemias 4:9, que ele fala assim: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, dia e de noite. Nós devemos mostrar a mesma mistura correta de fé e prudência, irmãos. Temos que entender que a fé é fundamental para ter a existência do milagre, claro. Mas nós temos que ter pé no chão. Temos que entender que existem coisas que nós devemos fazer, nós devemos evitar. Ele dá sequência aqui nesse salmo, irmãos, que ele diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, e ele o dá enquanto dorme. Aqui ele está dizendo que o homem que se dedica aos seus projetos sem lembrar de Deus, edifica em vão. Ele está edificando em vão. O livro de Eclesiastes, irmãos, e passagens como Tiago, eles nos reforçam esse fato. Lá em Tiago 4:13, olha o que ele diz:
Ele fala assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que Tiago está querendo nos dizer aqui, irmãos? Se nós colocarmos a nossa força sobre o nosso braço e colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança simplesmente no que vai acontecer no dia de amanhã, ficarmos pensando só nas coisas terrenas, só pensando em satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, colocar isso sobre o primeiro lugar, irmãos, nós perderemos totalmente o sentido da vida. Perderemos totalmente o sentido e a razão do que Deus fez a existência do homem. E ele enfatiza aqui: o que é a sua vida? É um ponto de reflexão para mim, para você. O que é a sua vida? O que você está fazendo na sua vida? Eu pergunto para mim mesmo: Fábio, o que você está fazendo da sua vida? Nós não podemos ser como a neblina, irmãos, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, começa algo e não termina. Entende o que deve fazer, mas não faz. Nós temos que dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Deus tem o melhor para mim e para você, irmãos. E lá em Eclesiastes ele também termina isso. Eclesiastes 1:14, olha o que ele diz: atentai para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. A gente vê que Salomão disse isso. Ele foi um homem que foi beneficiado por Deus em sabedoria e discernimento, irmãos. Nunca houve nem haverá um homem com a mesma sabedoria que Salomão teve. Isso foi único, exclusivo. Nem o homem mais inteligente do mundo, que é categorizado por isso, ele não tem a capacidade que Salomão tinha. E no final da vida dele, irmãos, quando ele deixou se levar pela vaidade, ele disse: tudo não passou de vaidade. Tudo não passou de vaidade. Porque ele usou a sabedoria divina que Deus deu para ele de uma forma errônea, negligente. Você consegue compreender? Que esses dois primeiros versos aqui, ele se referiu ao trabalho, à construção do templo, à proteção do povo de Israel, ali a nação que foi especialmente escolhida por Deus no Antigo Testamento, e para os nossos dias de hoje, tratando da nossa família, da nossa casa, do nosso caminhar com Deus. E agora ele passa para algo mais íntimo, uma atitude sobre os nossos filhos. O salmista aqui ele continua: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre. Seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. É muito difícil nós imaginarmos, irmãos, uma felicidade maior na vida de um casal do que o nascimento de um filho. Como eu havia dito antes, eu não tenho filho ainda, mas eu, só pela fé e pela imaginação, eu já sinto a alegria. Eu já projeto coisas que eu quero fazer pelo meu filho na minha mente. Mesmo ele não veio ainda ao mundo. Mas eu já criei no meu pensamento os sonhos, as vontades, como eu devo cuidar, como eu devo ensinar. Irmãos, nós devemos reconhecer o valor das crianças, que começam a vida indefesas, inocentes, puras, completamente dependentes dos pais. São presentes de Deus, os filhos são presentes de Deus, e eles devem ser protegidos, alimentados, instruídos no caminho que Deus traçou para cada um de nós. Em Provérbios 22:6 diz isso, olha o que ele diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.
Nós temos a obrigação, irmãos, de educarmos os nossos filhos da forma correta, da forma que está escrita aqui na palavra de Deus. Esse é um manual de vida vivo. Deus, ele vai revelando coisas diariamente para nós que devemos aplicar no nosso dia a dia. Em Efésios 6:4, o apóstolo Paulo também diz isso. Algo muito importante para que nós devemos colocar dentro do nosso coração. Olha o que ele fala: e vós, pais, não provoqueis a ira do vosso filho, mas criais na doutrina e a admoestação do Senhor. Temos que ter a total sabedoria em disciplinar os filhos. Nós vemos que hoje em dia, irmãos, isso está precário. Hoje nós vemos os pais que cumprem bem o seu papel e acham conforto em saber que seus filhos, por sua vez, vão protegê-los. Se inimigos baterem à porta, os filhos se levantarão em defesa do pai. Era essa a ideia do salmista. Já para os nossos dias de hoje, irmãos, a gente vê que é lamentável observar, sabe, no meio da nossa sociedade, as atitudes que muitos pais têm hoje sobre as suas crianças. Nós vemos crianças sendo tratadas como objetos sem valor. Nós vemos hoje que pais abandonam as crianças na rua, ou pais deixam as crianças ficarem o dia inteiro na rua, irmãos. O dia inteiro na rua. Elas acreditam que elas estão fazendo um bem para a criança, de deixar ela livre, brincando, mas, irmãos, nós temos que ter o discernimento de ter os limites necessários para a criação de uma criança. Os valores que uma criança tem que ter. Isso ela não aprende na rua, ela aprende com os pais, na casa dos pais. Nós sabemos que na rua as crianças só aprendem coisas que não devem. Eu não estou falando que você tem que simplesmente privar os seus filhos de brincarem na rua, não. Mas, irmãos, sejam atentos com o que os teus filhos estão fazendo, o que os seus filhos estão brincando, com que crianças o seu filho está lidando. Porque, irmãos, isso é muito fundamental na criação de uma criança. E nós vemos hoje que os pais vêm abandonando esses valores. E literalmente também abandonam na rua. São entregues a terceiros, deixam o filho sendo criado por terceiros o dia inteiro. Às vezes é por necessidade, mas tem vezes que não. Simplesmente para ter um alívio. Infelizmente isso é uma realidade. E a criança ali, ela vai sendo criada por filosofias dominantes do momento. E quais são as filosofias dominantes do mundo hoje, irmãos? Está totalmente conturbado, está totalmente desvinculado da palavra de Deus. Infelizmente. Não são conforme a verdade eterna de Deus. Não são aquelas verdades que o Senhor nos ensina a educar. Então a gente vê, irmãos, que são deixadas sem orientação adequada para ocupar o tempo, sabe? O entretenimento, que nada acrescenta. Quantas vezes a gente vê a criança fica o dia inteiro no celular, o dia inteiro numa televisão. Irmãos, a criança não está aprendendo nada naquilo. Eu não estou falando que tem que privar, mas estou falando que tem que ajustar. E nós sabemos, eu ainda que não sou pai, mas eu sei que eu tenho que ter esse entendimento, que quando meu filho nascer eu tenho que entender isso. Se eu quero que meu filho ande pelos caminhos por toda a vida dele, eu tenho que instruí-lo desde pequeno. Os limites, o que é bom, o que é ruim. Então a gente tem que ser sábios, irmãos, não negligentes. Sabe, buscando seus próprios interesses egoístas. Vamos valorizar os filhos, irmãos, tratando-os como o Criador ensina, pois ele diz aqui que a herança do Senhor são os filhos. São os filhos. Amém? Esse é o salmo de hoje, irmãos. Eu creio que foi muito produtivo. É um ponto de reflexão que o salmista aqui nos deixa, que nós devemos guardar nossa casa e devemos guardar também a educação dos nossos filhos.
para que a nossa casa caminhe pelos caminhos da vida, para que os nossos filhos venham a dar bons frutos lá na frente. Todos os pais que estão ouvindo, entenda a importância que você tem na vida do teu filho. Você é um espelho para o teu filho. Tudo que você faz, o seu filho vai espelhar em você, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Entenda isso. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine cada dia mais. Na presença do Espírito Santo de Deus. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Isso é o que Deus colocou no meu coração. E eu creio que o Senhor está nos transformando, a mim e a você, para que sejamos melhores. Um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um homem e uma mulher de Deus melhor. Amém? Não se esqueça de entrar na página, curta a página. Não se esqueça de compartilhar para as pessoas, para que elas ouçam essa palavra. Assim como alimentou você, vai alimentar o teu amigo, o teu irmão também. Amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.